Todo site pode ser dividido em duas partes, o front-end e o back-end. O front-end é tudo que você vê visualmente na tela, tudo que é visual. Já o back-end é o que salva e gerencia os seus dados. Por exemplo, se você estiver no site do Mercado Livre, o back-end ia armazenar o seu histórico de pedidos, o seu perfil, carregaria os resultados de pesquisa, muito mais. Nesse vídeo nós vamos dar uma olhada nas tecnologias usadas no back-end de um site e em um outro vídeo nós exploraremos as tecnologias de front-end. Como exemplo, vamos dizer que a gente entrou no site do Mercado Livre e a gente queira fazer algumas compras. A gente está pronto para fazer um pedido. Quando eu clicar em fazer pedido, o que acontece? Qualquer computador conectado à internet, incluindo o seu computador, o meu computador, pode enviar uma mensagem pela internet para outro computador desde que ele esteja conectado à internet. Então, para simplificar as coisas, o Mercado Livre ele tem um computador que está em algum lugar no país, talvez num prédio de escritórios ou algo assim, e o nosso computador vai enviar uma mensagem do nosso pedido para esse computador do Mercado Livre. Nesse cenário, o computador que está enviando a mensagem, no caso o nosso computador, é chamado de cliente. E o computador que vai receber essa mensagem, essa ordem de pedido, é chamado de servidor. Mas antes disso acontecer, é bom a gente saber que os computadores não podem receber mensagens pela internet por padrão. A gente precisa programar eles para eles serem capazes de receber essas mensagens. E para fazer isso, nós vamos precisar de uma linguagem de programação de back-end. Quase todas as linguagens de programação têm um recurso que transforma um computador normal, vamos dizer assim, em um servidor, permitindo que ele receba essas mensagens pela internet. As linguagens de programação de back-end mais populares hoje são o JavaScript, no caso é o Node.js, nós temos também o PHP, o Python, o Ruby e o Java. No entanto, usar uma linguagem de programação de back-end por si só e tentar fazer um servidor do zero usando essas linguagens requer uma quantidade enorme de código. Então, existem algumas ferramentas que nos auxiliam, nos ajudam nisso. Em especial, duas ferramentas que usamos muito no desenvolvimento back-end. Uma é o framework de back-end e outra é o gerenciador de pacotes. Um framework de back-end ele vai nos ajudar a criar um servidor de uma maneira muito mais fácil, com muito menos código. Cada linguagem de programação de back-end vai ter os seus próprios frameworks para escolher, e geralmente mais de um. Alguns dos mais populares são, por exemplo, o Express para JavaScript, o Laravel para PHP, o Django para Python, o Ruby on Rails para Ruby e o Spring para Java. No back-end, também podemos usar muito código que já é escrito por outras pessoas, que é para facilitar a nossa vida. São chamados de pacotes. Por exemplo, pacotes para fazer uma tarefa comum como um cálculo ou a comunicação com o banco de dados de uma forma mais fácil, para configurar login, autenticação de usuário e por aí vai. Normalmente, nós usamos muitos pacotes no nosso back-end. Então, para instalar e gerenciar todos esses pacotes, existe um software que é chamado de gerenciador de pacotes que nos auxilia. Cada linguagem tem o seu próprio gerenciador de pacote. Os mais populares são, por exemplo, o NPM para JavaScript, o Composer para PHP, o Pipe para Python, o Bundler para Ruby e o Maven para Java. Essas são todas as tecnologias, basicamente, que nós precisamos para criar o nosso servidor back-end. O próximo problema que nós temos é que nós precisamos guardar esses dados, essas informações, em algum lugar. Nós precisamos salvar os dados do nosso site. Então, voltando para o nosso exemplo ali do Mercado Livre. Os dados poderiam ser, por exemplo, os dados do nosso usuário, as informações de login, o histórico de pedidos, mas também os dados que o site precisa mostrar, como, por exemplo, os dados dos produtos que vão ser vendidos, as descrições, as classificações, as avaliações. Para que tudo isso possa ser guardado em algum lugar para a gente mostrar quando a gente precisar, nós usamos o chamado banco de dados. Um banco de dados nos ajuda a armazenar e gerenciar dados.
Ele é basicamente um software que é executado em um computador, onde nós fazemos algumas configurações para que o nosso back-end possa se comunicar com ele e dessa forma trocar informações. Ele guarda a informação lá e entrega para nós quando a gente precisar. Os bancos de dados mais populares hoje são o MySQL, o Postgres e o MongoDB. Se você está começando no back-end, então isso daqui é tudo o que você precisa saber para você poder começar a trabalhar com back-end. Então, o fluxo seria o seguinte: quando o cliente faz um pedido no front-end, o front-end vai enviar uma mensagem com esse pedido para o back-end. O back-end, então, vai salvar esse pedido num banco de dados, e então envia uma mensagem para o front-end confirmando que o pedido foi criado. Tudo certo, beleza. A mensagem que o front-end envia para o back-end é conhecida como request ou como solicitação em português. E a mensagem que o back-end envia de volta é conhecido como response ou resposta. Isso é chamado de ciclo solicitação-resposta ou cliente-servidor, também conhecido como protocolo HTTP. E é geralmente como todos os aplicativos da web funcionam. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais e dar uma olhada no que está dentro de cada uma dessas nossas solicitações. Aqui está um exemplo bem simplificado de uma solicitação para se criar um pedido, supostamente, no Mercado Livre. Isso aqui é fictício, mas é para ajudar a gente a entender. Se nós lermos, nós podemos ver que não é tão difícil de entender assim, ó. Nós temos os itens que nós pedimos, aqui as quantidades e outras informações sobre o nosso pedido, no formato aqui que o back-end possa ler. Nesse caso aqui, a gente está usando um formato chamado de JSON. No topo, nós temos ali o tipo da solicitação, também nós temos o nome do domínio e o caminho da URL. Isso daqui descreve para onde a nossa solicitação está indo e que tipo de solicitação ela é. A empresa, no caso o Mercado Livre, comprou o domínio mercadolivre.com.br e configurou esse domínio para que qualquer solicitação enviada para ele vai ser redirecionado para aquele servidor que está lá naquele nosso prédio de escritórios que a gente mencionou. Então é por isso que nós estamos enviando uma solicitação para esse domínio específico, porque ele direciona para o servidor, ou seja, para o computador que a gente quer estar se comunicando. O tipo e o caminho da URL também são importantes. Nesse exemplo, essa é uma solicitação do tipo POST e nós estamos fazendo para o /orders, que seria o mesmo que /pedidos. No back-end, nós usamos a nossa linguagem de programação e o nosso framework back-end para definir quais são os tipos de solicitações que nós permitimos e como se deve lidar com cada uma dessas solicitações. Por exemplo, nós podemos permitir uma solicitação de post para o /orders e sempre que a gente receber então uma solicitação de post para o /orders, nós vamos estar criando um pedido usando a nossa linguagem de programação e salvando esse pedido no banco de dados. Também nós podemos permitir solicitações de outros tipos, como por exemplo a solicitação do tipo GET. Então, se for do tipo GET para /orders, isso significa que nós queremos recuperar o histórico de pedidos. A gente quer pegar, GET quer dizer pegar. Pegar os dados que estão lá no banco de dados das nossas ordens, dos nossos pedidos. E assim a gente pode enviar de volta uma resposta com todos os pedidos. Outro exemplo é uma solicitação do tipo DEL, de deletar, de exclusão, para o /orders. Então, se a gente enviar uma solicitação do tipo DEL para o /orders, nós vamos estar cancelando um pedido ou deletando um pedido. Então, essas são a lista de alguns tipos diferentes de solicitações que um back-end pode ter. Esses tipos de solicitações para uma URL específica, para fazer algum tipo de trabalho específico, a gente chama de API ou API, Application Program Interface, ou interface de programação de aplicativos. A API ela é um dos conceitos mais importantes na programação back-end. Se você enviar uma solicitação que não é permitida pela API, o back-end precisa obrigatoriamente responder com um erro para o usuário. Então, nós mencionamos ali que nós podemos identificar solicitações usando um tipo e o caminho de URL. Existem vários tipos, como mencionado: POST, GET, PUT, DELETE, e o caminho da URL pode ser qualquer coisa que a gente queira.
Então, por que a gente colocou aqui, por exemplo, /orders, né? Pedidos? É porque isso aqui é uma convenção de nomenclatura para solicitações. Então, você tem um certo padrão que a gente usa, e essa convenção de nomenclatura nós chamamos de representação de estado de transferência, ou REST, né? Geralmente a gente chama a API do tipo REST ou RESTful. O REST é o tipo de solicitação que tem um significado especial. Por exemplo, o POST sempre significa criar algo. Então, o POST para /orders significa criar um pedido. O GET vai significar obter alguma coisa. Então, nesse caso, o GET para o /orders vai ser pegar. E o DELETE, o DEL, é excluir. E assim por diante. Com isso, nós já abarcamos o básico a respeito de back-end. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!